Não, eu queria te perguntar sobre um fato aí que você pescou e trouxe numa matéria da Fórum, que no meio dessa ofensiva aí do Centrão, bolsonaristas contra o governo Lula, o Hugo Mota está usando até mesmo a agência Câmara para cutucar o governo Lula, é isso? Estrutura da Câmara, né? E descaradamente, viu, Ivan? Ontem eu acompanhei, hoje de manhã eu acompanhei também. Se vocês forem ver, é só recado para o governo que tem hoje na agência Câmara. E a gente precisa colocar que a Câmara é uma casa legislativa, é plural, gente. Não é do. A agência Câmara não é do Hugo Mota, mas está sendo usada, inclusive, para fazer cobertura fora. Quando o Hugo Mota foi no Grupo Lide essa semana, foi gente lá acompanhar ele para fazer matéria e mandar mensagem para o governo. Então tem toda uma estruturação. Ele realmente, assim, nos últimos dias, aquilo que a gente alertava lá em outubro do ano passado, quando ele posava de bom moço, em pele de cordeiro para angariar os votos aí, tanto de bolsonaristas quanto da base do governo, para ser o sucessor do Lira, ele rasgou essa fantasia. Agora ele está realmente aí ao lado dos bolsonaristas e do Centrão nessa articulação que está sendo feita contra o governo. Gente, tanto é verdade que existe essa articulação, que agora o momento fofoca, hein? Momento fofoca. Quem que o Bolsonaro encontrou ontem, presidente prudente, e deu uma medalhinha de imbrochável? Gilberto Kassab. As fontes que Olha, acompanharam isso diz que foi uma ótima reunião, né? O Kassab não quis colocar medalhinha, inclusive ele deu para o Kassab e deu para o Felício Ramute, que é o vice-governador lá de São José dos Campos, que colocou nas redes, que encontrou o Bolsonaro. O Kassab está na miúda. Então, enquanto ele negocia lá com uma parcela dos interlocutores do Lula, que ele pode ser o candidato a vice, ele quer ser vice. O Kassab quer ser vice-presidente. Então, ele foi negociar com o Lula, falando, não, a gente leva o PSD para ir. Mas ontem a conversa com o Bolsonaro foi justamente para falar assim, ó, eu posso ser o vice também nessa chapa aí, né? Só que eu preciso vencer a resistência que vocês colocam contra o fisiologismo do Centrão. Dizem as fontes aí que foi uma conversa bastante agradável. Ambos, tanto Bolsonaro quanto o Kassab, saíram muito felizes aí desse encontro, viu, gente? E isso vai ao encontro do que a gente tem falado aqui, que o Bolsonaro realmente já largou. A preocupação do Bolsonaro agora é não ir para a cadeia. Não tem nada a ver com as eleições presidenciais. Ele não vai ser candidato mais. Então, ele já sabe disso, foi articular com o Kassab para formar essa chapa aí com o Tarcísio e com a terceira via. Então, tudo indica que teremos, sim, em 2026, uma aliança Centrão, Faria Lima, mídia liberal e o bolsonarismo junto, viu, gente, contra o Lula. É todo mundo contra o Lula. você contando isso, Plínio, as peças se encaixam, né, com o discurso que o Bolsonaro fez ontem ao lado do Tarcísio e tudo mais, né, que a gente até repercutiu aqui no nosso giro, o Bolsonaro dizendo que vai dar umas aulas de política para o Tarcísio, mas que o Tarcísio já havia aprendido um pouco com o Kassab, né? Talvez seja a primeira sinalização do Bolsonaro reconhecendo essa articulação do Kassab em torno do nome do Tarcísio, com ele próprio, Bolsonaro, meio que topando, né? Só que, claro, ele não vai dizer que não é candidato em 2026 até os 48 do segundo tempo, né? Aquilo que você vem falando, ele vai manter esse discurso de que é candidato, apesar de não ser, para que na hora H ele tente fazer essa transferência de votos para o Tarcísio, né? Mas eu acho que ontem foi um avanço significativo se houver de fato essa candidatura Tarcísio, né? Com esses recadinhos aí do Bolsonaro, brincadeirinha com o Kassab, dar medalhinha para o Kassab, né? Isso tudo não é à toa, né? Selou, né, gente? Acho que fechou aí aquilo que a gente já vem trazendo há muito tempo, né? Essa aliança em torno da candidatura do Tarcísio, viu? Então já está aí.
Agora vamos acompanhar, porque a briga agora é para o vice, né? O Bolsonaro aí tem a preferência de ser alguém da família dele, né? Inclusive existe um lobby aí em cima do nome da Michele Bolsonaro, a chapa seria Tarcísio e Michele, mas o Kassab está aí, e o Kassab é um animal político, né? Talvez seja o maior animal político que hoje existe no Brasil, é o Kassab. Então ele vai entrar com essa negociação com com cartas na manga, aí, principalmente em relação às prefeituras, né, que são dominadas em grande parte pelo PSD, para ver se consegue aí uma, não sei se uma vice, né? Ele quer a vice, mas a vice ele não vai conseguir, não, mas pelo menos um grande espaço aí dentro dessa aliança Centrão, Faria Lima, mídia liberal e bolsonarismo, viu, gente? O que era ruim tá piorando. Mas você acha que isso aplaca a confusão no clã entre os filhos, a Michele? Eles vão se dar por vencidos? Vai estar Tarcísio mesmo ou ainda vão criar confusão? Eu acho que isso já está decidido, viu, Ana? Eu acho que já está decidido. O próprio Flávio indicou isso essa semana, no começo aí da semana, na entrevista à Folha, falou que os irmãos aí são todos candidatos ao Senado, né? Eu acredito que o Eduardo não volte para o Brasil, a não ser que aconteça realmente todas essas 72 horas que ele tem anunciado e o Moraes caia, ele volta para o Brasil. Senão ele não vai voltar, ele vai continuar sendo o diplomata da família, né? Carlos Bolsonaro vai ser candidato ao Senado por Santa Catarina. O Flávio já falou que vai sair pelo Rio de Janeiro. Ele tem pretensões para 2030 no Estado também, para o governo do Estado. Então, ele deve continuar no Senado. A grande questão aí é a Michele, que já estava sendo colocada como a candidata ao Senado no Distrito Federal, mas, diante de tudo que aconteceu, o Bolsonaro já está admitindo, inclusive, colocar ela como alguém do clã. A grande questão aí é a confiança, até onde vai a confiança do Bolsonaro na Michele, viu? Eu acho que ele confia muito mais no Tarcísio, que é um militar, do que na Michele para isso, para formar essa chapa. Mas eu acho que ontem, né, essa reunião do Kassab com o Bolsonaro é um indicativo muito forte, sinaliza que o Tarcísio, inclusive quem articulou isso foi o Tarcísio, nesse encontro, que o Tarcísio é o candidato do Bolsonaro em 2026.